Hoje o entrevistado no projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação é o candidato a prefeito de Resende, o deputado estadual Tande Vieira. Alexandre Sérgio Alves Vieira nasceu em Volta Redonda, tem 52 anos, é casado e pai de 3 filhos. Tande é sociólogo, além de ser formado em empreendedorismo e gerenciamento de crises. Entre janeiro de 2017 e abril de 2022, atuou como secretário de Saúde de Resende. Tande tem como vice na chapa o vereador Davi do Esporte. O projeto Eleições 2024 é uma iniciativa dos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo debate temático, com 7 perguntas específicas e iguais para todos os candidatos. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais aos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas da cidade. O debate será pautado nos seguintes temas: 1. Esporte e lazer. 2. Servidores públicos. 3. Ensino público. 4. Transporte público e mobilidade urbana. 5. Segurança pública. 6. Saúde pública. 7. Desenvolvimento econômico. E, por fim, as considerações finais. Tande, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Pansardes. É um prazer tê-lo aqui. Olá, Vivi, um prazer meu. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando nossas ideias, nossos projetos para o futuro da cidade e parabenizando também o Grupo Pansardes, a Voz da Cidade, o Diário do Vale por essa iniciativa e pela história que constrói no jornalismo aqui da nossa região. Vamos às perguntas. Candidato, como o senhor pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? Olha, Vivi, essa é uma das áreas que a cidade de Resende mais se desenvolveu nos últimos anos, né? Além da saúde e da educação, foi no esporte e lazer que o governo do prefeito Diogo Balieiro mais trabalhou desde 2017 para cá. Esse é um dos motivos que o vereador de 3 mandatos, o Davi do Esporte, que foi secretário de Esporte e Lazer da cidade nesses últimos 5 anos, foi escolhido para ser o nosso companheiro de chapa nessa eleição. O Davi do Esporte é o nosso vice-prefeito. E a cidade avançou muito nessas áreas. Por exemplo, foram criados os primeiros centros esportivos da cidade, nos bairros do Jardim Aliança, no centro da cidade, agora no São Caetano e no Paraíso, e mais alguns outros centros já em construção para ficarem prontos até o final do ano, no Colégio Getúlio Vargas, na Grande Alegria, e no Colégio Sagrado Coração, no Lava Pés. São mais de 10 mil pessoas hoje praticando atividades esportivas e culturais nas unidades onde atua a Secretaria de Esporte e Lazer, que funciona não só nesses centros esportivos, mas nas mais diversas praças e quadras da cidade. São diversas atividades como aula de judô, aula de balé, futebol, vôlei, todas as práticas esportivas que são realizadas pela Prefeitura hoje, então potencializaram muito essa área, foi muito potencializada na cidade. Além das competições esportivas também para os atletas amadores da cidade, da região. Pra você ter uma ideia, só no ano passado foram mais de 140 competições realizadas nos finais de semana da cidade, praticamente em todas as áreas do esporte, que tem muito a ver com a característica da nossa cidade, do turismo de aventura, do ciclismo, da corrida, do mountain bike, enfim. Esse próximo final de semana agora vai ter uma competição de parapente também, paraquedismo, que é muito forte na nossa cidade, enfim, muita coisa legal já acontece, mas a gente quer dar mais alguns passos daqui para frente. Como eu falei, o prefeito Diogo já está inaugurando mais alguns centros esportivos, vamos fazer outros. Estamos ampliando as áreas de lazer na cidade, como foi feita a construção do Parque Zumbi, Parque das Comunidades, agora o Ecoparque, que vai ser o maior parque urbano de Resende, que está ficando pronto já nesse mês, a primeira fase dele. Enfim, muita coisa acontecendo. Mas a gente tem mais algumas coisas para fazer também. Temos o desafio de revitalizar o nosso centro histórico, que pode ser uma grande opção de lazer para o resendense, como já foi no passado, e explorar um pouco mais também a represa do Funil, que tem um potencial enorme, turístico também, mas que hoje está pouco integrada à vida da cidade. O próprio morador de Resende pouco conhece, pouco usa
tudo que pode ser feito na represa do funil. Tandy, caso seja eleito, como será a sua relação com os servidores públicos? O senhor tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços? A gente tem vários projetos, mas muita coisa também tem sido feita nesses últimos anos. Para você ter uma ideia, a maior prova de compromisso do governo do prefeito Diogo Balieiro e do governo que a gente quer dar sequência nos próximos anos é o número de servidores concursados efetivos que a gente tem. No final de 2016, no final do governo do prefeito Rechuan, eram cerca de 4.000 servidores na prefeitura. Hoje são quase 7.000. O prefeito Diogo deu posse para quase 3.000 servidores concursados nos últimos anos, ampliando muito a oferta de serviços públicos. Na área de saúde, por exemplo, em que eu fui secretário, na Santa Casa, por exemplo, no final de 2016, eram cerca de 80 funcionários com salários em atraso, sem receber 13º, e hoje são mais de 450. A parte de enfermagem da Secretaria de Saúde praticamente triplicou de tamanho. Então foi feito um esforço muito grande para trazer para dentro da prefeitura novos funcionários em carreiras que a gente considera importantes e estratégicas, e a gente também conseguiu colocar em dia várias gratificações que já tinham sido aprovadas, que já tinham sido criadas e não estavam sendo pagas pelo governo anterior. Então a gente teve a gratificação por atendimento hospitalar, que foi implantada corretamente no nosso governo, as gratificações para os vigilantes de saúde, as gratificações de adicional por educação para os profissionais de educação, enfim, várias carreiras foram contempladas com esse esforço que foi feito para colocar em dia gratificações que não eram pagas corretamente. E o prefeito Diogo assumiu um compromisso com a categoria em 2022 de dar um reajuste de 32% em 3 anos, e infelizmente esse ano não teve como fazer o que tinha sido pactuado, deu metade do que tinha sido pactuado, por conta da aprovação da emenda constitucional 192, da emenda constitucional 194, no ano de 2022, que reduziu a arrecadação de impostos com combustível, energia e telecomunicações. Foi um baque muito grande na arrecadação da prefeitura, no orçamento da prefeitura, inviabilizou o cumprimento dessa meta de reajuste que o prefeito tinha assumido, mas ele deu 26% quase 27% dos 32 que tinham sido pactuados, e a gente já assumiu o compromisso de, no próximo ano, completar o que tinha sido combinado e continuar seguindo, não deixando o salário do servidor ficar desatrelado do impacto inflacionário. Vamos à terceira pergunta. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o mandato, caso seja eleito? Essa também foi uma área que o prefeito fez um esforço muito grande. No final de 2016, 2017, a rede de educação do município estava muito sucateada, a situação muito ruim, né? E o Diogo fez um esforço muito grande para revitalizar e reformar as escolas. Para você ter uma ideia, quase 57 creches e escolas foram completamente reformadas. E quando a gente fala de reforma, não é pintar a parede só não. Foi reformar mesmo, quase construir escola nova naquele lugar e ampliar quase todas essas unidades. Uma consequência disso foi o número enorme de vagas de creche que foram criadas, né? E também foi feito um esforço muito grande para implantar o ensino integral na cidade, que a gente acha que é o grande desafio para os próximos anos. O Diogo já conseguiu chegar a 20% das escolas municipais com ensino integral. A gente tem o desafio de atingir os 100% nos próximos anos. A gente acha que esse vai ser o grande passo na luta contra os problemas de segurança pública, que não só Resende, mas como qualquer outra cidade de porte médio do país está enfrentando hoje em dia. Foi feito um esforço muito grande também na qualidade dos serviços básicos dentro da escola, né? Então a merenda melhorou muito, o uniforme hoje é um uniforme de uma qualidade enorme, as crianças recebem o material, os professores são capacitados, são incentivados a participarem de diversas competições extra-classe, extra-escola, e a cidade já tem recebido vários prêmios. E a consequência disso tudo foi Resende ter recebido, no mês passado, o prêmio de melhor rede de educação básica do estado do Rio de Janeiro em cidades acima de 100 mil habitantes, de porte de 100 mil habitantes. E agora, semana passada, com a divulgação dos índices do IDEB, a gente viu que a cidade avançou muito nesse último resultado. Nos anos iniciais, por exemplo, atingiu uma taxa de 6,1, resultado de 6,1, que se Resende fosse uma capital do país, estaria entre o 4º e o 5º lugar do país. Então,
foi feito um avanço muito grande, mas a gente tem que continuar trabalhando para manter essa qualidade e continuar avançando. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são suas estratégias do plano de governo? Essa talvez sejam as duas áreas onde a gente tem os maiores desafios para os próximos anos. No transporte público também foi feito um esforço muito grande pelo Diogo, porque em 2017 a gente tinha uma empresa prestando serviço na cidade com uma situação muito deteriorada. A empresa já estava numa situação pré-falimentar, os ônibus velhos caindo aos pedaços. Então foi feito um esforço muito grande para que ao final do contrato, que se encerrou em 2018, que essa empresa saísse e a gente conseguisse substituir por uma nova. Teve uma batalha judicial grande, teve batalha no Tribunal de Contas e há 2 anos atrás, um pouco menos de 2 anos, o prefeito conseguiu fazer uma nova licitação e entrou uma empresa nova que trocou completamente a frota dos ônibus. Então hoje a nossa frota é nova, já está numa situação bem melhor do que estava anteriormente. Mas com a pandemia, o número de passageiros reduziu muito, não só em Resende, mas no Brasil inteiro, o que causou uma crise muito grande no setor do transporte público. Então, a Prefeitura de Resende, para não ter que aumentar o preço da passagem, começou a subsidiar o sistema. A gente gasta entre 800 e 1 milhão de reais por mês complementando o custo desse sistema hoje e precisa reorganizar algumas linhas, horários e itinerários que foram suprimidos durante a pandemia. A população hoje cobra que esses horários retornem, mas a gente tem que fazer isso com muita calma, porque cada linha nova que bota, cada itinerário novo que bota, é um custo que aumenta do sistema e é dinheiro que deixa de ir para alguma área importante da cidade para subsidiar esse novo veículo, essa nova linha, esse novo itinerário. Se não tiver passageiro usando, não tem como a gente voltar, porque, como eu falei, são recursos que saem de outra área. O sistema público, o sistema de transporte público é totalmente financiado pelo contribuinte, que paga a passagem, e agora pelo restante da cidade, que através dos impostos, subsidia esse sistema. Então, quanto maior o custo, todo mundo está pagando essa conta. Não existe, por exemplo, esse papo de tarifa zero. Se a tarifa for zero, para quem usa o ônibus não paga nada, o restante da cidade que vai ter que pagar aquela conta toda do sistema através dos seus impostos. Então, a gente tem que fazer isso com muito cuidado. O outro ponto é a mobilidade urbana, que você também tocou. Hoje a gente tem problema de trânsito na cidade. O Diogo fez a duplicação da principal avenida da cidade, a Resende Riachuelo, que já melhorou muito o trânsito, mas a gente tem alguns gargalos ainda. A gente precisa concluir agora a 4ª ponte, que está sendo feita na região da Fazenda das Barras, fazer o acesso sul, que vai ligar a região do Ipiranga e Alphaville até a Surubi Bulhões, passando por trás da Vila Verde, e aí a gente vai ter um novo acesso à Via Dutra e ao Polo Industrial. A gente precisa fazer uma ligação entre a Avenida Beira Rio até o acesso oeste, passando por cima das indústrias químicas que a gente tem ali na região central da cidade, e fazer uma quinta ponte para ter uma opção de novo acesso na cidade, porque daqui a 15, 20 anos, o que a gente tem hoje não vai comportar o tamanho da nossa cidade, o que a gente espera que a cidade vai crescer ainda nos próximos anos. Faltou falar uma coisa importante também. Acabou o tempo. Acabou? Ah, perdão. Não olhei. Vamos à 5ª pergunta. Candidato, como o senhor planeja trabalhar a área de segurança pública, mesmo não sendo uma obrigação direta da Prefeitura? Como você falou, constitucionalmente, a segurança pública é competência do governo do Estado e do governo federal, que precisa controlar o fluxo de armas e drogas que entram no país hoje, mas a gente decidiu não ficar de braços cruzados em Resende e entrar nessa luta ao lado do governador Cláudio Castro. O prefeito Diogo tem feito algumas iniciativas importantes para isso, como, por exemplo, está construindo uma nova central de monitoramento por câmeras na cidade, ali na entrada da Isapicor, vai ampliar o número de câmeras de monitoramento de cerca de 120 para mais de 500 câmeras na cidade. A gente está trazendo o programa Segurança Presente também, que é um programa de policiamento de proximidade para a região ali do Campos Elíseos, o centro antigo da cidade, rodoviária velha, matriz, e isso vai liberar parte do policiamento ostensivo que hoje está lá para atuar nas outras áreas da cidade. O prefeito fez um esforço grande também para ampliar a nossa guarda municipal, chamou todos os concursados, praticamente dobrou a guarda de tamanho nesses últimos anos e agora assinou um convênio com a Polícia Federal para que parte da nossa guarda seja armada, depois de se capacitar, de se treinar e estar preparada para isso. Só que a gente entende que a segurança pública é um tripé, não é só
esse esforço de aumento de policiamento que vai resolver o problema. A gente precisa também continuar investindo muito na educação básica, e aí vale a pena destacar de novo esse esforço que a cidade já tem fazendo para caminhar para o ensino integral. O caminho é chegar a 100% das escolas no ensino integral. E o terceiro eixo desse enfrentamento do problema do crescimento da criminalidade é ter mais políticas públicas para a juventude também no município. E aí a grande ação que a gente está fazendo é construir, em parceria com o governador Cláudio Castro, um grande centro de desenvolvimento tecnológico lá em Resende. É um prédio de quase 5 mil metros quadrados, só estão sendo construídos 8 no estado e ele vai ser totalmente voltado para a capacitação dos jovens, entre outras diversas ações que a gente pretende implantar, como ampliar o ProERD, ampliar o ProEx, criar outros espaços para a cultura da paz na cidade e para que a juventude tenha opções de lazer, de profissionalização e não sejam tão facilmente atraídos para a criminalidade. Quais suas propostas para melhorar o sistema de saúde municipal e garantir o acesso de qualidade para as pessoas? Esse também foi o setor que a gente mais avançou nos últimos anos, né? Para você ter uma ideia, em Resende, quando se faz uma pesquisa de opinião para perguntar qual é o maior problema da cidade, a saúde aparece em 9º lugar, em 10º lugar. É a grande conquista, a grande marca do governo do Diogo, e eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte desse esforço como secretário de saúde. O desafio principal que a gente tem hoje é manter os níveis de excelência e de qualidade que a gente tem hoje. É comum em Resende você escutar algumas pessoas falando que preferem, às vezes, ser atendido num hospital público do que nos hospitais particulares da cidade. Então, a gente tem o desafio de manter essa qualidade, né, com a recuperação que a gente fez na Santa Casa, com o esforço que a gente está fazendo para ampliar o hospital de emergência, com a qualidade na UPA que a gente tem, com os postos de saúde que ganharam prêmios vários anos seguidos, com as novas unidades que a gente está construindo, né? Acabou de inaugurar esse ano o Hospital dos Olhos, o Centro de Imagem da Santa Casa, hoje é o mais moderno da região, dedicado ao SUS, com aparelho de tomografia, aparelho de ressonância, raio-x digital, mamografia, ultrassom, tudo mais moderno que tem no mercado. E a gente está finalizando agora a construção do nosso Hospital do Câncer, que acho que é o grande sonho da cidade de Resende, a gente poder tratar os nossos pacientes com essa doença tão terrível dentro de casa, perto de casa, com mais qualidade, sob o nosso olhar, sob o nosso carinho, sob a nossa atenção. Esse é o esforço que está sendo feito nesse ano para a gente concluir esse hospital, que foi uma obra complicada, também em parceria com o governador Cláudio Castro, o deputado federal Luizinho, ajudaram muito com o envio de recursos para cá, mas a gente tem também a missão ainda de reformar algumas unidades que a gente não conseguiu fazer nos últimos anos, como a Casa da Mulher e o Centro Municipal de Imunização, que são 2 equipamentos importantes para a cidade, para a rede pública da cidade, e construir mais alguns equipamentos novos, como o Centro de Reabilitação e Fisioterapia da Grande Alegria e um centro de Alzheimer, como o prefeito Neto fez aqui em Volta Redonda, que a gente já conheceu e viu que causa um impacto enorme na vida das pessoas. Vamos à 7ª pergunta. Tandi, quais são suas propostas para o desenvolvimento econômico? Como atrair mais investimento para o município? Resende tem um potencial gigantesco nessa área, né? Não só na parte de atração de empresas, né? A gente tem, eu acredito que com a reforma tributária, Resende e essa nossa região aqui vai estar num ponto, uma situação muito favorável para atrair ainda mais empresas, né? Pela topografia, pela logística, pelo capital humano que a gente tem, pela proximidade com os grandes mercados consumidores do país, enfim, eu acho que a gente está numa situação muito favorável. Mas a gente tem que se preparar para isso e já está fazendo. Resende já é um dos municípios que mais gera empregos todo ano, segundo o CAGED, do Ministério do Trabalho, mas a gente não está satisfeito, a gente quer mais, a gente quer atrair boas empresas, cada vez mais boas empresas para Resende, e para isso o prefeito Diogo acabou de lançar esse ano um novo condomínio industrial na cidade, temos outros planejados, vamos criar uma companhia de desenvolvimento municipal, não só para ser o nosso braço de atuação nessa política de atração de negócios industriais, mas também para enfrentar outros problemas que a gente tem na cidade, como a revitalização do centro histórico. A gente acha que ali pode ser um grande polo de desenvolvimento para a cidade, como é em outras cidades, mas para isso a gente vai precisar usar alguns instrumentos novos que o Estatuto das Cidades permite hoje, né, mais modernos do que era feito antigamente.
Então, a Companhia de Desenvolvimento Municipal vai atuar para revitalizar o centro histórico, para atrair novas empresas, novos negócios industriais e também para a gente tentar dar uma saída para alguns grandes prédios que estão abandonados na cidade. A gente tem em Resende hoje o prédio da Telerge, que já não é usado há mais de 20 anos. A gente tem um hotel, um grande hotel que estava sendo construído ali na entrada do Manejo, que parou a obra e está essa obra parada já há alguns anos. A gente tem alguns imóveis desse porte na cidade que, por problemas dos seus proprietários, ficaram abandonados. E a gente quer dar uma saída para isso também, sem contar o potencial turístico que a gente tem ainda para ser desenvolvido. A gente tem a região de Visconde de Mauá, que é um dos maiores destinos turísticos do país, mas tem que ser desenvolvido com muito cuidado, porque ela não tem capacidade de receber muita gente ao mesmo tempo. Então tem que ser feito ali um planejamento de forma bastante organizada, e é isso que a gente quer fazer em conjunto com o trade turístico lá daquela região. A gente tem a Capelinha, a gente tem a Serrinha, a gente tem Fumaça, a gente tem Bagagem, a gente tem Jacuba, uma área rural que tem um potencial turístico gigantesco, além da represa do Funil, que eu já citei, que em outros locais do país, como em Escarpas do Lago, em Minas, é um grande polo de atração turística, e aqui a gente ainda não explora ainda. Já estamos conversando com a Eletrobras, com Furnas, para criar um desenho para isso, e eu acho que a gente vai ter uma chance muito grande de fazer nos próximos anos. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Tandy, você tem 2 minutos para dizer por que deve ser o próximo prefeito de Resende. Passou rápido, hein, Vivi? Eu queria agradecer muito pela oportunidade de novo de estar aqui com vocês. É a primeira entrevista que eu dou nessa campanha, então a gente fica um pouco nervoso, mas eu tentei falar de tudo que a gente tinha para apresentar da melhor maneira possível e dizer que eu estou muito honrado com esse desafio de ser candidato a prefeito de Resende, representando o nosso grupo político, o grupo do prefeito Diogo, essa missão de dar continuidade a um trabalho que tem sido feito com tanta competência, mas também com a coragem de reconhecer que a gente precisa avançar para outras áreas, né? Como eu falei aqui, eu acho que a vida acabou me preparando para esse momento. Eu fui secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, fui presidente da FATEC, isso me deu um pouco de experiência na área de educação também. Agora, como deputado estadual, fui presidente da Comissão de Saúde, presidente da Comissão de Tributação, membro da Comissão de Segurança Pública. Enfim, eu acabei adquirindo um conhecimento sobre várias áreas que estão sob responsabilidade do prefeito da cidade. Então, acho que o momento é da gente dar continuidade para o que o governo do Diogo tem feito, garantir as conquistas que a gente teve e poder avançar agora com mais celeridade para as outras áreas que o orçamento às vezes não permitiu, a pandemia não permitiu, né? Agora a gente tem a oportunidade disso, de olhar mais para o desenvolvimento econômico, olhar mais para o turismo, revitalizar o nosso centro histórico, trabalhar pela geração de empregos, atrair novas empresas, enfrentar mais de perto essa questão da segurança pública, caprichar um pouco mais no transporte, na mobilidade, enfim, dar tratamento para as grandes questões que se apresentam hoje na cidade de Resende. E para isso eu peço o voto de todo mundo. No dia 6 de outubro, o prefeito é Tandy, vice Davi do Esporte, vote 11 para Resende ser cada vez melhor. Encerramos agora mais uma entrevista do projeto Eleições 2024, do Grupo Pansardes de Comunicação, quando recebemos o candidato a prefeito de Resende, Tandy Vieira. Candidato, agradecemos a sua presença e boa caminhada. Obrigado.